Olá, pessoal! Então, eu trago mais uma bolsa para vocês, né? Usando retalhos, tecidos, né? Você pode fazer ela toda colorida. Eu vou apresentar ela para vocês, né? Eu fiz as alças dessa maneira, coloquei um botão de ímã. Ela tem um bolso dentro. Então, eu tenho várias bolsas no canal aí, várias, com zíper, né? Então, essas o que eu tô fazendo é para iniciantes, são mais simples. E para quem faz também bolsa, né? É um modelo diferente. Tá aí chegando o Dia das Mães para você presentear ou se presentear. Eu já tenho uma dessa daí muitos anos já, então resolvi fazer uma pro canal. Gente, ela é bem fácil de fazer, não tem segredo. Vou passar todas as medidas para vocês. Esse é o tamanho padrão. Se você quiser fazer maior ou menor, depois é só aumentar, né? O laço é opcional, você pode tirar ou colocar o laço, né? Ou deixar só um nó, ou tira se a pessoa não quiser com laço. Mas o laço deixa um charme, né? A bolsa. Então, gente, vamos para o passo a passo. Vou mostrar para vocês como eu vou fazer essa bolsa. Qualquer um faz a bolsa, quem já tá na costura e para quem tá iniciando na costura também consegue fazer. E ela fica uma graça. Gente, eu usei essas cores, né? As cores que eu tinha aqui, a gente não tá saindo muito por causa dessa pandemia. Você usa as cores que você tiver e que tudo vai dar certo e tudo vai ficar bonito, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vamos para as medidas, né? Essa parte do corpo da bolsa é 40 por 31, duas vezes, né? Essa parte azul marinho 10 por 40, duas vezes. Essa parte do forro, né? 40 por 40, duas vezes também. Eu tô usando esse tecidinho que eu quase não uso ele. E vou fazer 6 tiras. Eu cortei de 7 de largura, tá? E eu vou costurar elas e vou colocar a manta R2 dentro, tá? Eu vou cortar tirinhas de manta. Então, tem que ser 6, né? Porque é duas alças, né? E a gente vai formar uma trança. Aí, você corta assim, tá bom? Aí, depois que a gente fizer isso, a gente vai fazer essa parte aí também, ó. Essa parte aí é a parte que vai passar o nosso laço, tá? Aí, eu quis fazer uma graça, eu cortei assim. Ela tem 10 por 12, tá? 10 de comprimento por 12 de altura. Eu cortei 6 pedacinhos também. E vou mostrar pra vocês passo a passo como eu vou costurar, tá? Bem simples, não tem segredo, tá? Essa aí é a parte do laço, né? A parte do laço, ela tem 12 de largura por 1,10 m, tá? Você pode fazer menos também, pode fazer sem laço também, é opcional. Eu vou usar, para fazer o corpo da bolsa, a manta R1, que ela fica mais fofinha, não tão dura, né? Porque ela vai ter laço, ela vai dar uma franzidinha, então a manta R1 é melhor. Então, agora a gente vai para a máquina, né? A gente vai começar com essa parte aí que vocês estão vendo, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, para começar, a gente vai emendar, né? Essa parte azul marinha com essa parte estampada ali. Direito com direito, né? A gente vai fazer já essas duas partes, são a parte da frente e a parte das costas. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai cortar a manta R1, né? Vamos cortar duas vezes, que é na frente e nas costas. E sempre cortando um pouquinho maior, né? Pra gente poder trabalhar sossegado.
Então, agora a gente vai rebater essa costura, né? Que é essa costura que a gente fez ali, essa emenda do azul marinho. E depois a gente vai fazer um pé de máquina toda a volta, pra ficar firme ali, a manta não sair, pra gente poder trabalhar, tá? Fazendo as duas partes. Então, gente, já tá pronto, né? As duas partes. Agora a gente vai pegar esses retelinhos ali. Eu já emendei pra adiantar. De 10 por 12, né? Eu emendei. Agora eu vou fazer uma bainha nas laterais. Vou dobrar uma vez, mais uma vez. Um acabamento, né? Porque a gente vai costurar na bolsa. Então, agora a gente vai achar o meio da bolsa. Vai marcar com alfinete. Vai achar o meio também dessa parte que a gente costurou, né? Dos 3 paninhos. Achar o meio também. E a gente vai colocar ali bem centralizar. A gente vai dobrar pra dentro. A gente vai fazer tipo uma bainha e vamos costurar direto na bolsa. Vamos fazer um pé de máquina. A gente vai fazer assim dos dois lados. Vai dobrando, né? Arruma bem bonitinho, coloca alfinete, né? Bem fácil, gente. Se você acha que tem dificuldade, você pode passar, mas não há necessidade. Só dobrar assim, fazer dos dois lados e aí vou costurar e vocês vão me acompanhar aí. Então, gente, viram que legal que é? Bem fácil, né? Agora a gente vai fazer as tiras. As tiras de 7 de largura, né? Por 74, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fechar, né? Eu vou fazer uma costura ali no começo, pra me desvirar é mais fácil, tá? Faço uma costura ali e fecho ela e deixo um lado aberto, lógico, né? Pra desvirar. Pezinho de máquina. Vou fazer em todas elas, aí vou desvirar e vou colocar a manta dentro. E vocês vão ver como eu vou fazer. Bem fácil também, não é difícil.
Então, gente, eu já fechei, já coloquei a manta nas 5, né, que são 6. Uma eu vou fazer, mostrar pra vocês passo a passo. Então, eu vou desvirar, vocês viram que eu costurei. Eu desviro dessa maneira, com o cabo de um pincel, você pode ser com uma agulha de tricô, qualquer outra coisa você pode desvirar. É bem fácil para desvirar, tá? Aí você desvirou, aí você vai abrir aquela costurinha que você fechou, né, para desvirar. A gente costura ali que fica mais fácil para tu desvirar com um pincel, né, ou com uma varinha que você tiver. Aí você vai pegar um alfinete, tá? Um alfinete assim. Aí você vai prender na manta. Viram que fácil? E vou passar por dentro ali. Então, gente, agora eu vou dividir as cores, né? Deixar as 3 igual pra lá, 3 igual pra cá. E eu vou costurar dessa maneira aí. Eu vou juntar, né? E vou fazer uma costura pra prender as 3 juntas. Uma em cima da outra, dessa maneira. Então, gente, agora eu vou fazer uma trança. Uma trança normal. Vou fazer nas duas partes, né? São 2 alças, né? Então, a alça ela tem 74 de comprimento, por esse motivo, quando trança, ela meio que diminui, porque o tamanho de uma alça, de uma bolsa normal, uma alça tradicional, ela é 60, né? Centímetros cada alça, né? Essa sacola de ombro, né? Mas como eu tô fazendo ela trançada, ela vai diminuir um pouco, então eu fiz com 74. E vai trançando assim, ó, sem segredo nenhum. Aí tem que dar uma puxadinha depois, né? Porque ela meio que encolhe. Aí você puxa, ela tá com a manta, né? Você vai puxando assim, ajeitando ela. E dá tudo certo. E agora eu vou prender, né, ali também, fazer outra costura, né, pra ela não se desmanchar. Então, do mesmo jeito ali. Gente, é uma delícia costurar, é muito bom mesmo. Então, gente, agora a gente vai pregar a nossa alça, né? Então, a gente vai fazer uma marcação de 7 centímetros do começo da bolsa ali, e vamos costurar. E vocês vão me acompanhar aí passo a passo.
Então, gente, já estão prontas essa parte, né? Agora a gente vai fazer o laço. A gente vai costurar o laço. É bem simples, a gente vai costurar ele no meio, vai colocar no avesso ali, né? Costurar do lado avesso, né? Pra depois virar no direito. E na pontinha ali, gente, você pode fazer uma graça, ó. Não precisa costurar reto, faz assim, ó, dessa maneira que eu mostrei com o dedo ali. Se você preferir, tu pode riscar antes, né? Mas não precisa. Faz ali no olhômetro mesmo e costura dessa maneira ali. E vai de fora a fora. E a gente vai deixar uma aberturinha pra desvirar, tá? Que a gente vai desvirar ela, né? Então, a gente vai deixar uma abertura no meio. Então, gente, olha só, já costurei, né? Deixei aquela abertura que eu falei pra vocês, tem que deixar no meio, né? E aquela parte que eu falei pra vocês, você costura dessa maneira ali. Vou cortar pra vocês verem como que é. Bem fácil, tá? É opcional se quiser deixar, mas fica mais bonitinho. Viu? Bem tranquilo, não tem nada difícil. Agora a gente vai desvirar da mesma maneira que eu desvirei as alças, né? Eu coloco ali no cabo do pincel e desviro. Aí eu desviro por aquela abertura, desviro um lado, né? E depois desviro o outro. E é isso. Então, gente, eu já vou aproveitar, já vou fechar aquela parte que ficou aberta, né? Já desvirei, já arrumei certinho. Eu vou fazer uma costurinha quase que não pesponta, bem na beiradinha, tá? Vou fazendo os dois, e daí eu vou deixar de lado, né? Aí no final eu vou passar, vou dar uma passadinha pra ele se assentar, porque é o laço, né? Então, gente, agora a gente vai fazer o nosso forro da bolsa, né? A gente não vai fechar ele ainda, porque a gente vai fazer um bolso, né, dentro, né? Esse tecidinho que eu tinha guardado ele ali já há tempo, já tão bonitinho. E agora achei um destino para ele. Então, olha só. Agora, eu vou pegar esse tecido e vou fazer uma bainha em cima, né? Pra mim poder costurar o bolso, né? Então, o bolso é opcional, você faz o tamanho que você quiser, o retalho que você, o tamanho que você tem ali disponível, né? Combinando ou não, né? Então, esse ali, ele tem 25 por 20, esse que eu tô colocando na bolsa, né? Então, gente, agora eu dobrei o meu bolso, vou dobrar o forro, dobrei também. Só vinquei ali, pra mim centralizar o bolso, pra não ficar torto, né? Aí coloco vinca com vinca ali. E vou fazer uma bainha toda em volta, já direto no forro, né? Pra fazer o acabamento do bolso. Então, vamos lá. Agora, eu vou juntar direito com direito, né, do meu forro, vou costurar nas laterais e embaixo, mas eu vou deixar uma aberturinha embaixo, mais ou menos uns 10 centímetros, né, pra mim poder desvirar depois a bolsa, né. E eu também vou colocar um botão de pressão e eu vou colocar por essa aberturinha ali, e vocês vão me acompanhar passo a passo.
Então, gente, eu vou também agora unir a minha bolsa, né? Vou colocar frente com frente. Vou colocar um alfinete pra não sair do lugar, né? Pelo menos nas laterais ali. E vou fazer um pé de máquina, né? Esse eu vou fechar inteiro, vou fazer nas laterais embaixo, né? Nas duas laterais embaixo. Vou costurar, não vou deixar abertura nenhuma. Então, gente, agora a gente vai fazer aquela que fica a caixinha de leite, né, no fundo. A gente junta costura com costura, né? Vê se tá certo, vê pro lado direito tá certinho. Aí você segura ali, marca 3 centímetros da costura, né? Aí você marca com a caneta, porque não tem problema ali, não vai aparecer. E você costura. Então, vou fazer isso na bolsa e no forro da bolsa. Então, vamos lá. Então, gente, a gente corta depois que você costurou, né? Corta bem rente ali, deixando mais ou menos um meio centímetros. E é isso. A gente vai encaixar o forro, né? Como vocês estão vendo aí, vou colocar dessa maneira. Depois eu vou juntar costura com costura. Vou fazer um pé de máquina. Depois eu vou desvirar e vou rebater e vocês vão me acompanhar aí passo a passo.
Então, aí a gente coloca alfinete para ajeitar mais na hora que vai costurar. É só colocar para dentro ali, né, e fazer um pé de máquina. Então, vamos lá. Então, gente, essa cor tá parecendo um verde, mas é um amarelo limão. Então, vamos lá. Olha só. Vou fazer um pé de máquina em toda a volta, né, para assentar ali e ficar bonitinha a bolsa. Então, gente, a bolsa tá quase pronta, né? Vou colocar um botão de imã ali, então vou fazer uma marcaçãozinha, né? Pra mim colocar o meu botão. Então, eu deixei essa abertura já pra isso, né? Também, né? Além de proteger a bolsa, lógico, né? Mas eu deixei ela maior pra isso, então agora eu vou fazer uma marcação, vou dividir a bolsa no meio ali, junto com costura, e faço um pontinho com a caneta, de um lado e do outro. Então, já tenho no canal mostrando, colocando o botão de imã, né? Eu fiz porta-celular, se não me engano. Fiz mais outras coisas, não lembro agora. E mostrei passo a passo, colocando o botão de imã. Só que assim, ó, eu vou mostrar pra vocês como eu vou colocar, então vocês estão vendo aí. Eu uso essa manta pra ela, como eu vou colocar no tecido ali no forro, e pra não rasgar o forro, eu faço a marcaçãozinha na manta, né? Peguei um pedacinho de manta R1, faço a marcaçãozinha e vou fazer uma marcação no forro também, ali onde eu fiz a marcação com a caneta, onde eu dividi, né? Achei o meio, né? Então, a manta ajuda a não rasgar o tecido, tá? Então, eu marco ali também no tecido ali, né? No forro, que eu vou abrir, né? Pra colocar o meu botão de imã. E a manta vai ajudar a não rasgar o meu forro. Vocês vão me acompanhar aí. Então, aí, pra quem não sabe, a gente abre, né, com o que você tiver, né? Tem um abridor de casas, né? Pode ser com a ponta da tesoura também, pra encaixar uma parte do nosso botão de imã, né? Que a gente coloca dos dois lados. Aí vai essa parte aí, eu vou abrir também, onde vai encaixar. E depois a gente vai colocar aquela outra tampinha lá pra ele não abrir. Aí vai proteger o meu forro, né? Pra não se rasgar. Porque se você não coloca nada, com o tempo ele vai rasgar. E essa manta vai ajudar a proteger. Porque eu tô colocando direto no forro, né? E é muito simples. E fica assim, ó. Fazer do outro lado também.
Então, gente, já aproveitando, já vamos fechar, né, o fundo que tá aberto ali, né? Faz uma costurinha bem bonitinha, bem na beiradinha, né? Coloca pra dentro, ajeita bem bonitinho. E a nossa bolsa tá pronta. Falta só passar o laço, né? Os dois laços, né, que são duas tiras, pra gente colocar na nossa bolsa e finalizar. Se não quiser colocar laço, nem precisa, olha só. Fica uma graça. Como eu falei no começo do vídeo, se não me engano, eu falei que o laço é opcional, se quiser pôr ou não. Mas eu vou pôr porque eu gosto de laço na bolsa. Então, eu vou passar, né? Que aí é obrigado a dar uma passadinha, né? Que o laço ele tá meio... A gente desvirou ele, costurou, desvirou, então ele fica amassado. Então, vou dar uma passada nele pra colocar o laço na bolsa, né? Então, gente, ficou uma graça, né? Eu amo costurar, amo essas coisas. Então, você pode também usar só com o nozinho do lado, não precisa fazer o laço se não quiser. É opcional, né? Como sem colocar o laço também. Mas ela fica mais engraçadinha com o laço. Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha lá pra me ajudar. Se inscreva no meu canal, quem não é inscrito, né? E cada vez que eu postar vídeo novo, vocês vão receber notificação, vão estar por dentro de tudo que eu postar, tudo que eu colocar no canal. Beleza? Obrigada a todos que já se inscreveram no meu canal, as pessoas que comentam sempre, meu muito obrigado. E até um próximo vídeo. Bye, bye!